E agora, será que o Kirito é um talarico? Não dá pra negar que rolou um clima ali entre ele e a Alice nesse episódio. É claro que a gente sabe que o Kirito só tem olhos pra Asuna e não é culpa dele se todas as garotas simplesmente chegam perto e já começam a ficar caidinhas, né? Mas mesmo assim, acho que o Eugeo não ficaria muito feliz de ficar sabendo dessa história aí não. Bom, a gente já fala disso, né? Vamos pra vinheta. Olá, eu sou o Wagner, esse é o canal Trash de Comics. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, pode deixar o like porque você vai gostar do vídeo, tenho certeza, e isso me ajuda demais. Então é bom você já deixar o like para não esquecer de deixar depois, terminou o vídeo, você fecha lá sem dar um like, aí é vacilo, né? Eu preciso do seu like, tô aqui fazendo o vídeo, então deixa um like, só isso que eu te peço. Não é só isso que eu te peço não, também peço para você se inscrever se não for inscrito, e mais importante, eu peço para você conhecer o aplicativo Amino, em especial a comunidade de Sword Art Online. Afinal, estamos falando de Sword Art Online, né? Então, poxa, faz todo sentido. Olha só como as coisas estão se encaixando. Se você ainda não conhece o aplicativo Amino, tá mais do que na hora de você conhecer, porque é um espaço muito legal onde você vai encontrar vários fãs que gostam das mesmas coisas que vocês. Nesse caso, você vai poder fazer um monte de amigos que também gostam de Sword Art Online. Olha só que legal. E talvez até participar de umas conversas bem estranhas. Às vezes eu me sinto como o Kirito, sabe? As garotas já chegam me chamando de amor, mas fazer o quê? Eu também só tenho olhos pra Yu. Enfim, além de trocar uma ideia com as pessoas que gostam das mesmas coisas que você também pode participar de enquetes e fazer teorias, fazer postagens, enfim, ficar comentando sobre os seus animes favoritos. É realmente muito legal e inclusive eu mesmo fiz uma enquete dentro dessa comunidade de Sword Art Online da Amino, perguntando, né, já que estamos falando aí desse tema no vídeo, convenientemente também perguntando qual a melhor garota que passou aí pelo harém do Kirito em Alicization. Vai lá e deixa a sua resposta, qual que você gostou mais. O link para essa enquete que eu fiz e também para a comunidade tá ali embaixo na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Enfim, agora que eu já dei todas as notícias, bora falar desse episódio, que foi um episódio de transição, mas foi um episódio bem interessante também, porque desenvolveu ali a química, né, entre Kirito e Alice. E eu tô falando sério, tipo, realmente desenvolveu uma química, não só por causa dessa brincadeira de harém e tudo mais, só que eu acho que foi realmente importante esse tempo que os dois passaram juntos, pelo menos eu presumo que isso vai ser importante pro resto da trama. Inicialmente eu tava achando que de fato eles iam dar um jeito de imobilizar a Alice, e aí usar a adaga pra enviar ela pra Cardinal, encontrar o fragmento de memória, resgatar as memórias dela, e aí ela poderia até se juntar ao time, mas depois desse episódio eu comecei a considerar a possibilidade de que essa versão da Alice mesmo, ainda sem todas as suas memórias, pode acabar se juntando ao Kirito e Eugeo, mesmo antes dela conseguir se lembrar de tudo que aconteceu, justamente porque ela tá desenvolvendo ali uma confiança no Kirito e ele conseguiu ter tempo suficiente com ela para conversar e mostrar o lado dele, mostrar por que ele estava fazendo tudo isso, por que ele estava querendo encontrar a Pontífice. E nós tivemos um evento muito interessante no episódio, que foram aquelas estátuas que na verdade eram criaturas do território negro, porque aquilo ajudou a embasar o discurso do Kirito e colocar uma pulga atrás da orelha da Alice, sem que ela precisasse recuperar suas memórias. O Kirito e o Eugeo já tinham conseguido mais ou menos convencer aquele primeiro Cavaleiro da Integridade, mas parece que a Alice acreditava mais nos seus ideais. Teve um diálogo interessante entre ela e o Kirito, em que ele perguntava para Alice se ela achava correto que garotas inocentes pudessem até mesmo ser abusadas, contanto que aquilo não estivesse explicitamente indo contra o código de tabus, as pessoas poderiam burlar o sistema e fazer o que elas bem entendessem. Foi por isso que eles agiram e que eles inclusive, né, lutaram contra aqueles dois vilões. Só que a Alice ainda estava relutante, ela ainda estava naquela parada de tipo, leia a lei, você não pode quebrar, não adianta, né? E o Kirito continuou desafiando ela, perguntando por que a palavra da Pontífice deveria ser suprema, se de repente não poderia estar errada de alguma forma. Aí eles falam até sobre a vontade dos deuses, o Kirito pergunta por que os deuses não fizeram nada contra ele especificamente. Então teve todo um diálogo muito interessante que pode trazer várias discussões aí que a gente pode fazer paralelo
paralelos com o mundo real, não quero me aprofundar muito nisso, mas foi novamente um ponto interessante que o anime abordou, o que mostra que o autor está preocupado em colocar bastante densidade na obra. Ele quer de fato levantar outras discussões e não simplesmente entregar um shonen vazio que você assiste só para se divertir, que não precisa ficar pensando muito sobre o que está acontecendo. É claro, você pode assistir pelas batalhas e pela interação dos personagens, sem ficar questionando muito essa parada quando ele faz críticas à igreja algumas vezes, ou às próprias leis. Não precisa necessariamente ficar pensando nesses pontos, mas eles estão ali. As discussões foram levantadas e se você gosta de ir mais a fundo sobre o que o diretor está propondo para a obra, Sword Art Online Alicization te permite muito isso. E eu acho muito legal e mostra realmente a evolução do autor de Sword Art Online. E eu achei realmente muito interessante a relação do Kirito com a Alice, porque os dois foram bastante lógicos o tempo todo. Eles perceberam que estavam numa situação ali bem complicada e que eles precisariam se ajudar para conseguir voltar, né, para dentro do prédio. O Kirito no começo até estava meio exaltado, chamando a Alice de idiota várias vezes, mas ele estava apresentando argumentos lógicos, falando que eles precisavam se ajudar para conseguir passar por essa situação, então que eles poderiam fazer uma trégua até eles voltarem para dentro do edifício, e aí lá dentro eles podiam continuar resolvendo as suas tretas, um duelo de espada como eles estavam fazendo, mas até então eles precisavam cooperar para conseguir passar por aquela situação. E foi tudo muito natural, muito bem feito, deu para entender que a proposta do autor era deixar o Kirito e a Alice numa situação em que eles precisassem passar um tempo juntos para construir essa confiança, e funcionou. Além também, é claro, de servir para separar o Kirito e o Eugeo um pouco. E esse foi um outro ponto muito interessante do episódio, porque o próprio Eugeo falou isso, que desde que ele encontrou com o Kirito, ele não tinha mais ficado sozinho. Eles estavam juntos para lá e para cá, e ele não tinha passado realmente sozinho por nenhuma adversidade. Então é um ponto muito legal a ser trabalhado nesse outro personagem, porque já está bem claro que ele vai ter agora o seu momento de destaque, seu momento, sua hora de brilhar, vai ser nesse confronto do Eugeo contra o Cavaleiro da Integridade de nível mais alto, né? O que estava o último antes da Pontífice, a gente já tinha visto na abertura que teria essa luta, então não chega a ser uma grande surpresa, mas o episódio termina com o encontro dos dois ali. Eu não sei se a luta toda já vai se desenrolar ao longo do próximo episódio, até espero que sim, só que tá num ritmo bastante acelerado, né? A gente tá no episódio 17, deve ir até o 24 ou 25, e provavelmente então vai ter essa luta do Eugeo contra aquele cara. Talvez o Kirito lute ainda contra a Alice quando eles voltarem, o que significa que ou as lutas vão ser mais longas, né, elas vão durar mais episódios a partir de agora, ou então a gente ainda vai ter mais alguns momentos de preparação para esses confrontos finais. Esse arco da temporada tá sensacional, tá num ritmo frenético, a gente tem clímax, momento de transição com um pequeno clímax no meio, depois mais um clímax, depois mais um momento de transição com um pequeno clímax, porque esse episódio foi de transição, mas a gente teve ali a luta do Kirito e da Alice contra aquelas criaturas. Não foi uma grande luta, mas sempre tem um pequeno momento de ação pelo menos, e todo episódio já termina com um gancho pro próximo clímax, pra próxima grande batalha. Então tá incrível, a gente tem bastante ação com um roteiro bem trabalhado, bem escrito, com personagens com cada vez mais profundidade, bem desenvolvidos, mesmo os que aparecem brevemente, a gente tem sempre um background deles, às vezes até das armas deles. Então tá tudo muito bem feitinho, animação bonita, trilha sonora bonita, né? Como sempre, isso já é normal em Sword Art Online, mas tô gostando muito, achei esse episódio muito bom, como todos têm sido aí desse arco, mesmo os de transição. É claro que eles são menos impressionantes, porque não tem grandes batalhas, às vezes não tem até tanta coisa para comentar, mas eles sempre trabalham algum ponto da história ou aprofundam aquele universo de uma forma que te traz alguma mensagem importante, expande algumas coisas daquele universo. Geralmente nesses pontos é que a gente tem essas discussões que a gente pode fazer um paralelo com a vida real sendo levantadas. E nesse episódio a gente também teve ali uma breve aparição da Asuna, mas bem breve mesmo, não dá nem para falar muita coisa,
coisa do que aconteceu ali. Foi basicamente ela vendo um navio lá que estava indo para longe, sendo que não era o que deveria estar acontecendo. Dá para entender que parece que tem alguma coisa errada, né, acontecendo lá do lado de fora, mas não dá para entender muito bem o que é, né? Você viu mais para matar a saudade dela mesmo, lembrar que a personagem tá ali ainda. Ela não teve muita importância nessa primeira parte, mas eu já vi muita gente falando que na próxima parte, né, nos próximos 24 ou 25 episódios que virão depois da pausa que a gente vai ter na temporada, aí sim a Asuna vai ter um papel mais de destaque, vai ter mais relevância na trama e todo mundo que quer ver mais dela vai ter o seu desejo atendido, só que só na próxima parte, né? Aqui já ficou claro que a participação dela daqui pro final também não deve ser tão grande assim. Talvez ela ainda seja muito importante pro clímax dessa primeira parte. De repente vai acontecer alguma coisa do lado de fora que vai ter muita relevância e vai deixar o gancho para a próxima parte, mas acredito que seja no máximo isso. Apesar de que, como eu falei, ainda tem alguns episódios, então, de repente, a gente vai ver algumas coisas mais do lado de fora, né? Talvez seja isso que vai preencher esse espaço que a gente tem praticamente sobrando, né? A gente tá no episódio 17, tem mais alguns episódios e parece que dentro do Underworld lá já tá quase tudo meio que encaminhado. Mas não sei, né? Eu não li a light novel nem o mangá, então só me resta esperar, e você que também não leu, é isso aí. Ou conferir os spoilers ali embaixo, mas se você for dar spoiler nos comentários, deixa um grande aviso antes, para não estragar a experiência de quem tá acompanhando e quem não quer saber, quem quer esperar para ficar sabendo os acontecimentos só pelo anime mesmo, assim como eu. Deixa o comentário aí embaixo, deixa o like também, que eu já pedi, e compartilha com os amigos, e se inscreve. Tinha pedido comentário já também, mas enfim, no final do vídeo é sempre importante reforçar para você que não fez o que eu pedi antes, agora sim, antes de ir embora, não vai embora sem fazer essas paradas aí que me ajudam muito como youtuber, então conto com o seu apoio. Agradeço demais pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Eu vou gritar que amo você. Se a voz não aparecer, me deixa ao menos ver.